Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 24 de fevereiro, está em Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 50. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de ensinamentos de Jesus que a gente, obviamente, não pode ir pelo caminho literal, senão a gente não vai entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Em primeiro lugar, ele nos dá uma chamada de atenção sobre o risco que existe de nós levarmos as pessoas, especialmente os pequeninos, ao escândalo. Eu queria propor essa reflexão especialmente para aqueles que têm alguma função de liderança, que são filhos da luz, a responsabilidade que todos nós temos de não sermos motivo de escândalo. Escândalo literalmente significa pedra de tropeço. Pedra de tropeço para ninguém. Por isso sempre vale a pena a gente meditar. Qual tem sido o meu comportamento nas redes sociais, nas festas por aí, nos momentos sociais, no meu trabalho? Será que eu estou dando contra-testemunho? Veja como são pesadas as palavras de Jesus aqui. Olha, aquele que leva um pequenino que crê ao escândalo, melhor seria que uma pedra de moinho, ou seja, uma pedra enorme, fosse amarrada no pescoço dele e ele fosse jogado ao mar. Isso Jesus dizendo para nos fazer perceber a gravidade que existe quando nós levamos os outros ao escândalo, quando nós somos pedra de tropeço para os outros. Então vamos ter cuidado. Às vezes a gente tem uma mentalidade muito relativista de dizer assim, olha, os outros que se virem, eu vou fazer isso aqui e interpretem do jeito que vocês queiram. Eu não estou nem aí, eu não me importo o que os outros pensam. Tudo bem, a gente não deve colocar como norte da nossa vida a opinião dos outros. A gente já rezou sobre isso várias vezes, inclusive aqui no Palavra Encarnada, sobre como no centro das nossas decisões está o olhar de Deus e o pensamento de Deus, não de outras pessoas. Porém, nós não podemos ser irresponsáveis. É óbvio que se nós dissermos certas coisas de certa maneira, ou tivermos certo comportamento, aquilo vai gerar uma interpretação errada. E nós podemos, nessas situações, ser pedra de tropeço para certas pessoas. Então, não significa que a gente vai ser puritano, moralista, não é isso. Mas nós termos um zelo, um cuidado
com as nossas atitudes, com aquilo que nós manifestamos para os outros. Lembrando que nós somos cristãos, somos ou consagrados ou vocacionados da comunidade, ou temos funções de liderança dentro da comunidade. Precisamos ter sempre um zelo em relação a isso. E aí Jesus nos diz algo que sempre é iluminador no nosso exame de consciência, que é o seguinte: olha, se a tua mão for ocasião de tropeço, é melhor que você corte a sua mão. É melhor que você entre no céu sem uma mão do que você vá para o inferno com as duas. Mesma coisa com os pés, mesma coisa com os olhos. Jesus diz isso no Evangelho de hoje. Claro que a interpretação aqui não é literal. Aqui Jesus está usando figuras de linguagem, ou seja, uma linguagem simbólica para dizer para nós basicamente o seguinte: olha, se essa é a raiz da sua queda, é melhor que você corte o mal pela raiz, do que você continuar fazendo aquilo que é um pecado, que é uma coisa ruim. E aí é interessante que simbolicamente Jesus utiliza membros de partes diferentes do corpo. As mãos estão na parte superior do nosso corpo, os pés que estão na parte inferior do nosso corpo e os olhos que estão na parte mais superior de todas, que estão na cabeça, a parte que coordena e articula as nossas ações. As mãos representam o nosso fazer, aquilo que nós conseguimos fazer, manipular do mundo. E vale a pena a gente meditar hoje. O que eu faço que eu deveria deixar de fazer? Para a gente cortar essa mão que faz o mal. Cortarmos esse mal pela raiz. Que mal eu faço e que eu deveria deixar de fazer? Pode ser por palavras, pode ser por atos, pode ser coisas que a gente faz que prejudicam o outro de alguma forma. Que ações eu tenho e que eu deveria deixar de ter hoje? E também a omissão. O que a minha mão deveria estar fazendo e não está? O que eu deveria colocar em prática, mas eu não estou colocando? Seja por omissão, seja por preguiça, seja pelo que for. Vamos fazer um exame de consciência sobre qual é a raiz dos problemas relacionados ao nosso agir. Segundo, os pés. Os pés representam a nossa instalação no mundo. É onde o nosso corpo toca a terra, geralmente. Aí leva a gente a refletir. Em que lugares eu estou, em que situações eu me coloco que me levam a pecar? Certas redes sociais, certos ambientes que contêm pornografia, certas amizades, entre aspas, certos relacionamentos que frequentemente nos levam ao pecado, certas circunstâncias em que nós nos colocamos e nós sabemos que nós somos fracos, a gente vai acabar falando mal de alguém ali, a gente vai acabar pecando ali. Que situações devem ser evitadas para que a gente deixe de cometer aqueles pecados? Vale a pena a gente meditar sobre isso. Em terceiro lugar, os olhos. Os olhos que aqui são os representantes da cabeça, de uma forma geral. Ou seja, a sede das nossas decisões, dos nossos pensamentos, a nossa imaginação, a nossa memória. O que nós precisamos cortar de mal pela raiz em relação a tudo isso? Da onde é que vêm os nossos maus pensamentos? Será que é de coisas que a gente fica sempre vendo, assistindo, músicas que a gente escuta que vão alimentando certos pensamentos distorcidos em nós, certas memórias que a gente não deveria alimentar? São certas conversas que a gente tem que vão alimentando o imaginário negativo, cheio de rancor, de ressentimento, de vingança. Como nós temos cultivado ou zelado pela nossa imaginação, a partir daquilo que nós lemos, que nós assistimos, que nós ouvimos. O que dentro do nosso exame de consciência, nós percebemos que deve ser cortado para tirar de nós, claro que não é do dia para a noite, mas tirar de nós gradualmente isso que nos leva a pecar. Pensamentos, memórias, imaginação, o que nós temos contemplado? Lembre daquela frase de São João da Cruz: tu te tornas aquilo que tu contemplas. O que nós estamos contemplando?
O que nós estamos nos tornando a partir dessa contemplação? Vale a pena, de forma muito madura, nós dedicarmos hoje um tempo generoso e especial para fazermos esse exame de consciência. Mãos, ação. Pés, instalação no mundo. O movimento também. Olhos, a cabeça, as decisões, o imaginário, os pensamentos. Que males precisam ser cortados pela raiz em relação a essas 3 dimensões do ser humano. Que a Virgem Maria interceda por nós e nos ajude nesse processo de conversão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.